seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá para mais uma devocional dessa semana, continuando com algumas mulheres da Bíblia ainda. E vamos lá para a nossa oração de hoje, convidando o nosso amado Espírito Santo para ele estar presente. Amém? Espírito Santo, te convido para que o Senhor seja o nosso professor, que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos ensine, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. O Senhor tem total liberdade aqui, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor fale com cada um que estiver escutando, Pai. Que o Senhor trabalhe no coração de cada um que o Senhor enviar para ouvir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Comece em mim, Senhor, e depois através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai falar sobre uma mulher incrível e que eu aprendi muito com ela, como eu sempre digo, que eu tenho aprendido com essas mulheres da Bíblia, e essa mulher é Priscila. Está lá em Atos 18, do 18 ao 28, Romanos 16, do 4 ao 3, e 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Eu vou caminhar um pouquinho, vou contar um pouquinho a história dela, e vamos deixar o Espírito Santo fluir, amém? Então, assim, pelo que eu pesquisei, Priscila ela era uma jovem romana, que ela se casa com um judeu chamado Áquila, e ali os dois migram para Roma, né? E lá eles se convertem ao cristianismo, e ali eles começam a história deles com o evangelho. E uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção quando eu estava estudando na Bíblia a Priscila era que sempre quando vai falar dela, fala Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Elas sempre falam dos dois juntos. E o Senhor estava me trazendo uma reflexão sobre isso, sobre a gente estar unido com a pessoa com quem a gente casou. Porque assim, vai ter vezes que o marido ele vai ser mais fluente, né? Deus vai levar a trabalhar mais na vida dele, ele vai ser mais fluente no Espírito Santo. Talvez ele possa ser um pastor, um pregador, ou às vezes ele é só uma pessoa que tem mais intimidade com o Senhor, que ele tem mais facilidade de falar de Deus. E a esposa um pouco menos. No meu caso, aqui na minha casa, e isso eu levei um tempo para conseguir entender, sabe? É o contrário. Eu tenho sou mais levada pelo Espírito Santo, sou mais impelida ao Senhor para falar, para ministrar, né? E o meu esposo, ele é um homem muito sábio, muito inteligente, mas o papel dele não é menos importante. O papel dele é mais importante do que eu entregar uma palavra para alguém. Porque o papel do meu esposo é estar do meu lado, é sim me apoiar, é me orientar, é me mostrar se eu estou errando, né? É me ajudar. Entende? E ele é o meu maior intercessor. Porque quando eu preciso, que eu sei que o Senhor me mostra que eu estou enfrentando uma batalha, ou que eu preciso orar por alguém, é pro meu esposo que eu ligo. Por favor, intercede. E ele já sabe. Muitas das vezes que eu ligo para ele interceder, o Espírito Santo já tocou nele e ele já está intercedendo, né? Não precisaria nem eu ligar para falar para ele. Ou quando eu estou sendo usada pelo Senhor para falar para alguém e ele está sempre do meu lado, eu não preciso pedir para ele. Ele já está ali intercedendo. E eu consigo me fortalecer no Espírito Santo pela intercessão que ele está fazendo do meu lado. Porque eu aprendi que já não somos mais dois, mas no Senhor a gente é um. A gente foi unido pelo Senhor. Então a gente flui junto. Mesmo que ele não esteja assim, né, em evidências, falando, pregando, fazendo essas coisas. Mas ele é o meu maior intercessor. Ele me apoia. Ele ora por mim. E eu sou abençoada por Deus, porque a autoridade que está aqui nessa terra, que é do meu esposo sobre a minha vida, ele está comigo nessa. Ele está intercedendo junto comigo. Isso me valoriza, isso me autoriza no reino espiritual para eu fluir naquilo que o Senhor tem.
para mim. Então assim, ó, se você, independente de qual dos dois, se é o marido, se é a mulher, que flui mais no Senhor, aquele que talvez se sinta, eu não fluo tanto no Senhor, você tem, muitas das vezes o teu papel é interceder pela pessoa que está à frente. Então interceda, ore, apoie, corrija, porque eu já fui corrigida pelo meu esposo algumas vezes. Ele já foi boca de Deus para me corrigir. E graças a Deus pelas vezes que ele fez isso. Segunda coisa que eu aprendo com Priscila é que eles trabalhavam junto. E marido e mulher trabalhando junto, eles têm que ter uma concordância. Até porque eles construíam tendas, né? Então eles não ficavam num lugar só, eles viajavam bastante. E isso é bem difícil, porque se você vai de lugar, de cidade em cidade, de local em local, trabalhando junto, muitas das vezes as discordâncias vêm porque a falta de diálogo. Então dialogar, sabe, colocar, esperar com paciência, pedir discernimento para o Senhor, a hora certa de fluir, de falar. Aí você chega e fala para a pessoa, olha, precisamos alinhar isso, precisamos alinhar aquilo. Mas andar sempre em concordância, os dois precisam estar em concordância. E o que mais aprendo com Priscila é que ela era generosa. Por quê? Porque ela abriu a casa dela para que o culto, porque a igreja, né, acontecesse na casa dela. Só que se você analisar naquela época, tinha muitas coisas que não é como hoje. Porque naquela época era proibido ser cristão, né? Podia ser até morto. Então tinha vários impedimentos. Aí eu vejo uma mulher que trabalhava junto com o marido, né? Uma mulher que andava junto com o marido, uma mulher que fluía com Deus e uma mulher que era disposta a abrir a casa dela, a receber pessoas, a falar do Senhor com amor, com autoridade. É porque essa mulher realmente ela estava cheia do Espírito Santo. E ela se permitiu o Espírito Santo conduzir. E a quarta coisa que eu aprendo com Priscila é que ela arrisca a vida dela não só para abrir a porta da casa dela, né? Mas também como para ajudar Paulo. Paulo, ele ali quando ele ia ser morto, né? E ela arriscou a vida dela para salvar Paulo. Então ela era uma mulher que entendia os processos, ela entendia quem era Deus, ela entendia qual era o papel dela, ela entendia que valia a pena, né, passar por qualquer coisa por Deus, para ajudar, sabe? Debaixo da orientação do Senhor, ela não saía nada da orientação de Deus, mas o que me impressiona nela é a generosidade, é o ânimo dessa mulher. Porque trabalhar no pesado e ainda abrir as portas da casa, sabendo que ela podia correr risco de ser morta, arriscar sua vida por um irmão, que hoje em dia é muito difícil a gente fazer tudo isso, né? A gente sempre dá desculpa, estou muito cansada para isso, estou muito atarefada para aquilo. Então que a gente possa aprender com Priscila a andar junto com o marido. Segundo, andar em concordância com ele, né? Terceiro, seja uma mulher que tem um ânimo, que se disponibiliza ao Senhor, né? Se preciso for abrir a porta da sua casa, o seu tempo para o Senhor, para ajudar outras pessoas, outros irmãos que precisam. E quarto, ela se colocou na linha de frente para ajudar Paulo, para proteger Paulo. É claro que a gente não tem que entrar em batalhas onde o Senhor não está, mas tudo debaixo do direcionamento do Senhor. Então eu espero que assim como eu, você tenha aprendido muito com Priscila. E que Deus flua muito na tua vida. E que essa mensagem entre verdadeiramente no seu coração. E que você pare para analisar os pontos que você ainda não aprendeu ou ainda não está conseguindo fluir. E pedir para o único que pode te convencer e te ensinar, que é o Espírito Santo. Para que Ele te ajude. Amém? Então fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até.